Então, como já fui apresentado, sou o Fernando Schmidt, tá? Engenheiro eletricista da PHB Solar. Hoje vou estar falando um pouquinho com vocês sobre soluções da PHB para grandes usinas, certo? Hoje a gente sabe que o mercado mudou com a nova lei e ele ainda vai mudar mais ao longo do ano. Isso é normal em qualquer negócio, tá? A gente sabe que agora, a partir do ano que vem, o mercado livre de energia está se abrindo. Então, muitos clientes Grupo A que hoje instalam mini geração com vocês vão migrar para o ACL, né, para o ambiente de contratação livre. E isso vai necessitar um maior conhecimento dos integradores no mercado, tá, para atuar nessas grandes usinas para esses clientes. Tá? Hoje, então, eu vou estar apresentando essas soluções que a PHB tem, pois ela já está preparada, né, para atender toda a demanda. Falando rapidamente aí sobre a PHB Solar, então ela tem 38 anos de história já, foi fundada em 1984, a gente fica lá em São Paulo, na Anhanguera, com CDs em Barueri, certo? Esse aqui é um dos nossos CDs, então uma empresa já muito madura. Nós iniciamos lá em 84 através de fontes chaveadas para microcomputadores, então a gente vem com know-how de eletrônica desde lá, desde 84, tá? Em 94 nós fomos para a parte de retificadores, toda a parte de automação bancária, telecomunicações. Então a nossa atuação inicial até meados ali do ano 2010 foi bastante focada em eletrônica para telecomunicações e para automação bancária, certo? E a gente depois vai ver que inversores tem muito a ver com isso. Então o nosso know-how, a migração foi natural para o solar, certo? Em 2000, então lançamos os armários para telecomunicações com retificadores, né? 2014, tá? Lançamos o primeiro kit fotovoltaico do Brasil. O estudo do fotovoltaico na PHB iniciou lá em 2010, na verdade, quando o governo chamou algumas empresas que lidavam com eletrônica para trabalhar em cima da resolução normativa 482, né, no que veio a se tornar a 482. O seu Wildo lá, que é o nosso diretor técnico, participou dessa comissão e desde 2010 então, a gente estuda a parte de solar. Obviamente, como nós já tínhamos toda a parte de laboratórios, foi fácil para a gente, fácil entre aspas, né? Foi um trabalho árduo, mas foi natural a migração para o solar. Em 2014, a gente teve o primeiro inversor homologado pelo Inmetro no Brasil. Então ele foi PHB, certo? Então é uma empresa que já tem muitos anos aí dentro do setor de solar. Em 2016, nós já tínhamos o gabinete, que era um inversor híbrido. Então esses inversores híbridos que a gente vem falando mais desde o ano passado, na verdade, por conta da portaria do Inmetro, nós já tínhamos e temos ainda em operação desde 2016, né, para aplicações que necessitavam isso na época. Em 2019, lançamos o nosso container de baterias, então solução de armazenamento para indústrias e para grande comércio, tá? Então é um container recheado de baterias, a gente tem de 10, 20, 40 pés, com PCS até 500 kW e até 2 MWh em bateria, certo? 2021, off-grid. Então também é uma solução que a gente teve bastante demanda e continua tendo, principalmente para áreas rurais, áreas que não tem rede elétrica ou que a rede elétrica é muito fraca, né, muito precária, sistemas de backup e totalmente off-grid. 2022, lançamos a nossa linha CA de carregadores veiculares, então com um monofásico 7 kW, 7.4, né, e o trifásico de 22 kW, certo? Então já temos também há algum tempo rodando essa solução. 2022, lançamos o nosso inversor residencial híbrido com a bateria de lítio. Então, um inversor aí que vai trabalhar tanto on-grid quanto off-grid. Então, ele serve para backup, ele serve para energy time shifting, né? Caso o cliente tenha bandeira branca, por exemplo, pode estar utilizando essa solução para reduzir o custo, certo? Então, isso aqui é uma linha rápida da PHB. Se for mostrar a linha completa, eu fico todos os meus 25 minutos aqui falando. Vamos direto ao ponto. Grandes usinas, tá? Qual que é o grande trunfo aí da PHB para soluções de usinas acima de 250 kW, eu diria? O nosso inversor PHB 250K HT, tá? Vou falar um pouco, alguns pontos sobre ele e depois, mais na frente, vou falar quais são as vantagens de se trabalhar com equipamento deste porte para uma usina acima de 250 kW. Principalmente aí pensando nas de 500K para cima, mas 250K a gente já tem uma aplicabilidade muito boa. Vou mostrar inclusive as diferenças aí de custos, tá? Com cabeamento entre inversores 380
contra inversores 800 volts, que é esse caso aqui. Então, quais são as principais características deste cara? 1.500 volts CC, tá? Na entrada CC. Então, a grande diferença é que nós vamos ter strings com mais módulos, tá? E isso vai ocasionar uma série de coisas que a gente vai discutir. Saída, CA 800 volts, tá? Também, então é uma classe de tensão mais elevada justamente para reduzir a corrente, reduzir os custos, né? Com cabeamento, enfim, com mão de obra e tudo que a gente vai falar na sequência. Ele é 3 fases mais terra, então ele não tem o cabo neutro. Isso já é outro ponto que vai te cortar um custo, né, que seria o cabo neutro, que nesse caso não é necessário. Ele é um inversor string, então ele tem 12 MPPTs e 24 strings, o que também te possibilita não apenas usinas solo, usinas em telhado, pois tu vai ter, né, uma tranquilidade em trabalhar ali com vários MPPTs. E também reduz perdas, né, de mismatch quando a gente pensa em usinas de solo, certo. 7 anos de garantia, então ele segue toda a nossa linha de inversores, garantia feita na PHB, pela PHB, certo? Ali em São Paulo. Então a gente tem, obviamente, um estoque grande desse equipamento. Qualquer problema, uma usina desse porte, a gente sabe que não pode ficar muito tempo parado. Se uma usina fica um mês parado, qual que é o prejuízo que o teu cliente vai ter? Com certeza ele vai infernizar a tua vida, né? Querendo que tu pague a fatura dele, ou enfim, que tu dê algum tipo de ressarcimento pelo tempo do equipamento parado. Então, usinas de grande porte é ainda mais sensível essa questão de garantia e de suporte rápido e local, tá? Então, a gente tem toda a nossa equipe lá com laboratório para troca de componente, troca de placa ou troca do equipamento, dependendo da situação. Proteção CC integrada, então já foi muito bem falado aqui pela Embrastec, né? A necessidade da proteção CC. Então esse cara ele tem o DPS tipo 2 para cumprir todos os requisitos, tá? Então ele não é varistor, ele é DPS em Y lá dentro para proteção em 1.500 volts. Isso é muito importante também se comparar no mercado. O que ele tem integrado, às vezes a gente fala, proteção tipo 2, mas é DPS, é varistor, qual que é a proteção interna? Então isso não vale só para esse equipamento, vale para toda a linha. Precisa ser DPS tipo 2 para seguir a norma, tá? Em Y. Isso aí, abram um olho com todos os inversores. PLC integrado, também é uma tecnologia que eu vou explicar para vocês, para caso alguém ainda não conheça, que é o Power Line Communication, tá? Isso reduz muito o custo e a mão de obra para fazer o monitoramento desses inversores na planta. Então, uma planta de solo de 500K, 1 mega, 2, 3 mega, é uma planta de grande porte, fisicamente falando. Então, fazer o monitoramento via internet é muito difícil e muito caro, tá? Então, isso aqui vem para resolver esse problema do custo para monitoramento. PID Recovery também integrado. Então, ele tem a questão de recuperar as perdas PID, tá? Que os módulos sofrem naturalmente durante o tempo de operação por conta da alta tensão que eles estão expostos, tá? Também vou comentar. Esse é um grande ponto que a PHB se preocupa, tá? A gente sabe que o inversor desse porte ele vai estar em usinas normalmente de mini geração, de autoprodução, de produção independente de energia no mercado livre, e a conexão convencional dela é na média tensão. Então, tu vai ter um transformador lá de 800 para a média tensão, 13.8, 23 kV, 34,5, enfim, dependendo da tensão do cliente. Mas a gente traz um portfólio completo para o cliente decidir o que ele quer fazer. A gente sabe que tem locais, indústrias, que já tem um telhado apto, pode receber, tem suporte para aquele peso dos módulos e o cliente já tem uma infraestrutura elétrica muito robusta, muito boa, com QGBTs bem construídos que podem ser utilizados para escoar aquela energia e, consequentemente, reduzir o custo, né, daquela instalação. Então, a gente traz a opção tanto em autotransformador quanto em proteção CA para fazer a adequação desses 800 volts para 380 ou 220, dependendo aí da tensão daquela indústria, daquele comércio, tá? Da baixa tensão daquele local. Então a gente traz o autotransformador 800 para 380 e 220 a seco, né? Ele é 270 kVA para dar uma folguinha ali na operação dele. Ele é de alta eficiência, então esse é o outro ponto que é muito importante vocês cuidarem quando vocês utilizarem autotransformadores. Ele é um equipamento feito para operar com solar, porque o regime de operação do solar é totalmente diferente do regime de operação de uma outra carga qualquer. Então a PHB desenvolveu, junto com o parceiro dela, autotransformadores em toda a gama de potência que são feitos para trabalhar com solar. Então eles têm um núcleo pensado no regime de operação que é de máxima potência no momento que o dia está mais quente. Então esse é outro ponto que o transformador precisa ser bem pensado para reduzir perdas em operação,
porque a coisa que tu menos quer é ter perdas, tá? Por conta dos componentes dentro de uma usina, principalmente desse porte. Outro ponto, ele tem baixas perdas a vazio, porque uma característica única da operação solar é que o autotransformador ele vai operar ali 16 horas mais ou menos do dia a vazio, sem ter carga para injetar na rede. Então ele vai ter perdas, tá, a vazio. Esse cara aí tem, então, uma porcentagem muito pequena de perdas a vazio, tu não vai precisar ficar ligando e desligando esse autotransformador, que também seria um problema. Tu tem o inrush, né, a corrente de partida, acaba danificando caso tu liga e desliga esse transformador todos os dias. Então ele vai fazer a interface, né, entre 800, 380 e 220, e ele vai te possibilitar uma economia de condutores. Por exemplo, eu tenho o meu inversor num pavilhão que está longe do ponto de conexão. Por que eu vou rebaixar para a tensão de conexão 380, 220 naquele local? Eu posso percorrer todo o caminho em 800 volts, economizando a bitola do cabeamento, dando, né, obviamente, a proteção dos dois lados até a conexão CA do cliente. Então a gente coloca o transformador, o inversor onde é necessário e instala o autotransformador lá próximo ao ponto de conexão CA. Então todo aquele caminho em 800 volts a gente economiza muito em cabeamento CA. E a gente tem também a proteção CA, tá? Caso o cliente não queira fazer por conta, isso aqui a gente vende todos os componentes separados, caso o cliente queira, senão a gente já manda o quadro pronto, tá? Com os disjuntores 800 e 500 amperes para fazer a proteção em 380 ou em 220, dependendo aí da tensão do cliente. Tem a parte de DPS, fusíveis ali para fazer o desarme do DPS em caso de um curto também, certo? Aqui está o equipamento que eu falei do PLC. Esse é o SCB 3000, ele faz a agregação de toda a parte do PLC. O que é o PLC? Cada inversor, por exemplo, distribuído na planta, ele precisa ser monitorado, tá? Qual que é o jeito convencional de fazer isso? Levar a internet até ele. Ou por Wi-Fi, que não vai ser o caso, porque eles vão estar longe no meio da planta distribuídos, ou por cabo, RS485 ou fibra ótica, tá? Só que isso demanda levar um cabo para cada inversor em campo. E um cabo desses, ele é sensível, tanto à interferência, ele precisa ser blindado, quanto fisicamente. Cabo fibra ótica é muito sensível e o RS485 também. Então, qual que é a comunicação que esse inversor faz? Ele utiliza a própria fase, né? O Powerline Communication utiliza as próprias fases que já estão obrigatoriamente conectadas ao inversor para mandar um sinal modulado que vai chegar até o SCB 3000. Ele vai fazer essa leitura do sinal de cada inversor, tá? Então tu pode conectar múltiplos inversores nesse equipamento através de TC e TP e só ele vai se conectar à internet. Então ele vai ler todos os monitoramentos de todos os inversores e vai mandar para a nuvem, né, essas informações, tá? Então tu vai ter uma economia muito grande em material de internet, também em mão de obra, tu não precisa levar essa internet até os inversores. Pode comunicar até 1000 metros, tá? Sem interferência, e como eu já falei, não necessita a questão dos cabos da internet até os inversores. Vantagens, aqui que é o ponto importante. Quais que são as vantagens dos 1500 volts CC e dos 800 volts CA? Porque à primeira vista parece que atrapalha, mas não. Primeira grande vantagem, menor custo do cabeamento CC. Por quê? Quando a gente trabalha com inversores 380 volts, normalmente eles são 1100 volts na entrada CC, tá? Aqui a gente tem 1500. O que vai mudar? Em vez de utilizar 20 ou 21 módulos lá na entrada, na string a gente vai usar 25, 26, 27, 28 módulos, dependendo do modelo do módulo. Isso vai fazer com que, para a mesma potência, a gente tenha menos string CC. Consequentemente, menos cabo, menos custo em cabeamento, certo? Também vamos ter menos perda, porque para a mesma potência a gente tem menos strings. Então, menos perda CC e menos custo em cabeamento CC. Mesma coisa vai se refletir para o lado CA. Se a gente tem uma tensão maior, a gente vai ter menos corrente, certo? Então a gente vai ter menos custo em cabeamento CA, porque a gente vai ter menos, uma bitola menor para a mesma potência e vai ter menos perda CA para a mesma potência. Então são vantagens muito grandes quando a gente fala em usinas desse porte, porque o custo do cabeamento é bastante considerável nessas plantas, tá? Usinas de grande porte, por exemplo, 1 mega, tu mantém uma modularidade sem ter tantos equipamentos assim. Então, por exemplo, uma usina de 1 megawatt CA, em vez de usar 13 inversores 75, a gente pode estar utilizando 4 inversores 250K. Então, a gente tem uma modularidade aí de 25% em cada equipamento, sem ter 13 inversores naquela planta. Porque para uma usina de 1 mega, às vezes, isso não é tão inteligente por conta da suscetibilidade em problema, em mão de obra, e um espaço muito grande para fazer a instalação.
Nós vamos ter o menor HH, menor homem-hora, porque são menos equipamentos para instalar. Então vai dar menos manutenção e vai dar menos trabalho na hora da instalação, tá? Também são vantagens de ter essa tensão e essa potência maior. Maior agilidade na instalação, que vem também do fato de ter menos equipamentos, e a gente tem a possibilidade da comunicação PLC, tá? 2.0. Eu trouxe um exemplo aqui de custo de condutores CC, comparando solução 380 versus 800 volts, tá? Então, aqui nesse caso, eu trouxe um exemplo de uma usina de 2,5 megawatt CA. Então, isso é muito utilizado, principalmente em Minas Gerais, São Paulo, aqui também é bastante utilizado. Caso 1, são 20 inversores PHB 125K, que eles trabalham na tensão 380 volts, tá? Versus o caso 2, que são 10 inversores 250K, que trabalha com 800 volts. Aqui ficou 380, mas é 800, tá? Eu só copiei e não mudei. Então, 380 volts caso 1, 800 volts caso 2. Então, praticamente a mesma potência em CC, tá? 3.7 megawatt-pico e 3.66 megawatt-pico no caso 2. E a gente vai considerar que os inversores são virtuais centrais. Então a gente faz um skid, né, um inversor virtual central, e coloca todos os inversores num ponto só da usina. Então o que isso vai demandar? Que a gente leve o cabeamento CC de todas as mesas de módulos até os inversores, tá? Então nesse caso eu usei como base um comprimento médio de string de 100 metros, certo? Então vai ter strings menores e vão ter strings maiores do que 100 metros. Com cabo solar 6 milímetros, tá? Custo médio aí de R$5 o metro. Isso varia muito, mas é um custo médio aí que a gente encontra no mercado, certo? Caso 1, com aqueles 20 inversores, nós vamos ter 17 strings de 20 módulos em cada inversor. Esse aqui é um caso calculado. Isso vai resultar em 340 strings para aquela potência. No caso 2, nós vamos ter 10 inversores com 24 strings cada, porque são strings de 28 módulos contra strings de 20 módulos, no caso 380 volts. Qual que é o resultado disso? 340 strings vezes 100 metros, nós vamos ter 34 mil metros de cabo, só que são dois, né? Positivo e negativo, vermelho e preto. Então nós vamos para vezes R$5, 340 mil reais só em cabeamento CC para essa usina, tá? Considerando inversores 380 volts. Se nós formos para a solução de 800 volts, nós vamos ter 240 strings vezes 100 metros, 24 mil metros, vezes 2, né, positivo e negativo, vezes R$5, 240 mil reais. 100 mil reais de diferença só na escolha do modelo do inversor em cabeamento CC. Então, isso já é uma boa diferença. Olhando para um caso, uma modelagem que a gente considera inversores distribuídos na planta e não mais centralizado em um skid, qual que vai ser a diferença? Que a gente vai ter que distribuir a potência em corrente alternada. Então são CA. Então a gente vai levar essa energia com cabos CA das mesas até o ponto de conexão. Então a gente não vai ter mais aquelas strings de 100 metros, mas a gente vai ter os cabos fase com em média aí 100 metros. Então é o mesmo caso 1 com 20 inversores 380, caso 2 com 10 inversores 800 volts da PHB. Considerando para essa usina cabos CA HEPR 180 milímetros, tá? Com um custo de R$160 por metro. Também isso aqui vai depender, né, do dimensionamento da planta, mas isso aqui é um dimensionamento prévio que vai ser mais ou menos o que vocês vão encontrar em campo. Caso 1, 20 inversores vezes 3 fases, vezes 100 metros, vai dar mais ou menos 6 mil metros de cabo CA, tá, para a solução. Eu não considerei o terra aqui, só pensando no fase, tá? Mas também vai ter o terra para os dois casos. Caso 1, 6 mil metros vezes R$160, a gente vai ter R$960 mil em cabeamento CA nessa planta, tá? Então, um custo bastante elevado. Olhando para o caso 2, que são 10 inversores da mesma bitola, porque a corrente é a mesma, né? Já que a tensão é maior, a corrente é a mesma. Então, o condutor vai ser o mesmo. Nós vamos ter 3 mil metros em vez de 6 mil metros. Qual que é o custo? R$480 mil. Então, nós vamos ter uma economia de R$480 mil só na escolha da tensão desses equipamentos, tá? Então, dois exemplos que mostram que realmente, modelando usinas com essa tensão, a gente tem economia na parte de condutores. Obviamente tem que se pensar, né, na usina como um todo, mas aqui é um exemplo trazendo os condutores. Aqui, para finalizar, a gente traz as duas soluções para solo que a gente tem, que são a solução monoposte e biposte, tá? São soluções que funcionam muito bem, vai depender aí também da modelagem do cliente para escolher qual que é a melhor para aquele caso, monoposte ou biposte.
Aqui apresentando a solução monoposte. Qual que é a vantagem? A gente vai ter um menor custo para a obra civil, porque a gente vai ter uma sapata só, ao invés de 2 sapatas, né, por base. Qual que é o diferencial dessa nossa estrutura em relação ao mercado? Normalmente o mercado trabalha com aço galvanizado. É um bom material, vai te dar uma boa durabilidade, obviamente dependendo de qual que é a espessura daquela galvanização, dependendo do transporte, qualquer risco ali pode causar um ponto de ferrugem, então isso tem que ser muito observado. Infelizmente a gente encontra no mercado estruturas que deveriam ter uma espessura de galvanização X e acabam tendo uma galvanização reduzida. Isso vai reduzir, obviamente, a durabilidade, né, contra a corrosão daquela estrutura. Essa estrutura aqui ela é de aço, mas não galvanizada, ela tem um tratamento ZAN, que é uma liga de zinco, alumínio e magnésio. E qual que é a principal vantagem desse ponto versus o galvanizado? O material, o tratamento ZAN, conta com alumínio na liga. Então, a diferença de potencial entre aço galvanizado e o alumínio anodizado do perfil ou do módulo, ele é grande. Isso vai criar uma pilha galvânica entre o aço galvanizado e o alumínio anodizado. Isso causa corrosão a longo prazo, certo? Tendo um tratamento com alumínio, uma liga que tem alumínio, essa diferença de potencial entre os dois metais é reduzida. Isso faz com que a pilha galvânica também seja menos presente e a gente tenha menos suscetibilidade à oxidação ao longo do prazo. Então essa é uma estrutura que apesar de ser de aço, ela vai ter uma durabilidade em relação à corrosão maior do que o aço galvanizado convencional, tá? Todos os periféricos aqui, basicamente eles são de aço inox, tá? Então parafusos, toda a parte de fixação é de aço inox. Então para evitar também um problema ali na fixação, temos 2 padrões de inclinação. Então a gente tem o primeiro modelo que é 5, 10 e 15 graus, o segundo modelo que é de 20, 25 e 30 graus. Vai depender aí da região de atuação de vocês, tá? Vocês podem escolher. E assim como todas as outras estruturas da PHB, a gente tem um aterramento módulo a módulo através de clipes de aterramento que foram testados para isso, tá? Então não é necessário passar o cabo ali de módulo a módulo, a gente já tem aí potencialização de todos os módulos. Ao final das linhas a gente vai aterrar os perfis, tá? Garantindo a equipotencialização de toda a planta com a malha terra que a gente vai ter no local, consequentemente com os inversores que vão estar lá na frente, né? Evitando que o inversor não enxergue algum problema aí na usina por falta de aterramento nessa planta, certo? E por fim, a nossa estrutura biposte, que aí sim ela é 100% alumínio anodizado. Então ela obviamente vai ter 2 pés, né? Trabalha 100% com alumínio anodizado, 60-63 têmpera 5, tá? Mesmo material dos perfis que a gente trabalha e do frame do módulo. Então a gente não vai ter nenhuma diferença ali de potencial entre os materiais. Todos os periféricos e parafusos são em aço inox 304. Então também vai ter uma compatibilidade de duração entre os materiais, porque não adianta eu ter um módulo durando 25, 30 anos na usina, tendo uma estrutura de solo que vai durar 5 ou 10 anos, ou de parafusos que vão durar menos tempo que o módulo. Então a gente precisa ter uma solução completamente pensada na usina, tá? Então a PHB trabalha muito em cima disso, porque esse é o nosso negócio. Ela é fabricada sob medida para qualquer inclinação. Eu quero 18 graus, eu quero 19. Pode, isso aí é escolhido lá na plataforma. É só setar a inclinação que ela vai ser fabricada para aquela inclinação com as furações corretas, tá? Vai chegar com o manual completo em campo. É muito simples de montar, a gente tem vídeo no YouTube, a gente tem toda a parte de estrutural que pode fazer vídeo chamada com vocês, pode estar mostrando, né, para os instaladores como fazer essa instalação. Porque não adianta ter uma estrutura muito boa que seja difícil de montar e ocasione erros lá na ponta, que também vai submeter nessa estrutura a esforços que elas não foi planejada e também não vai durar dentro daquilo que é prometido. A vantagem dessa também é que como ela é de alumínio, ela é muito leve e fácil de manusear. Então o transporte ele é mais barato e a instalação é mais fácil. Porque por ser de alumínio, é um material menos denso, né? A gente vai ter uma estrutura mais leve, tá certo? Então estou chegando aqui nos meus 25 minutos. Deixo o meu contato, também tanto a parte do Instagram quanto da plataforma da PHB. A gente está aqui ao lado também, se alguém quiser bater um papinho com nós, fica à vontade, eu e o Ivan. A gente fica à disposição de vocês e agradeço a atenção aí de todo mundo.